Vamos lá. Oi, oi, gente. Sou a Yanara, para quem não me conhece. Tenho baixa visão, retinose pigmentar. E hoje vamos falar sobre o quê? E hoje nós vamos falar sobre capacitismo, né, Mi? Isso mesmo. Se É, apresenta aí pro vamos- pessoal, Milena. Não, então tá, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Milena Rodrigues. Eu tenho 29 anos, tenho baixa visão também. Eu nasci com baixa visão porque eu nasci com catarata congênita. E quando eu tinha 13 anos de idade, eu desenvolvi também o glaucoma. E aí, desde então, eu venho com o tratamento do glaucoma. E aí, em 2015, eu perdi a visão total do meu olho direito e a do meu esquerdo eu fiquei com 10%, isso com o uso de óculos. Então, o meu óculos ele me ajuda um pouco a poder enxergar algumas coisas, ele me auxilia bastante. Sem o óculos, eu acho que eu tenho mais ou menos uns 5% de visão. Eu sou Uhum. formada em História e fiz mestrado também em História. Além disso, sou para-atleta de lançamento de disco e também corridas. Ai, que E legal. quando eu aposentei em 2015, né, eu Uhum. resolvi criar algumas coisas assim para mim não ficar parada. Então, das coisas que eu queria falar era sobre a baixa visão. E aí, o ano passado, demorei um pouquinho até criar coragem para poder fazer a minha página no Instagram. Comecei no Instagram. E eu, Uhum. ano passado, em junho, criei o Me Inspira, né? Que é onde eu mais publico, que eu estou mais ativa. Mas hoje já ampliando isso. Então, hoje eu tenho um projeto também com o Ricardo Shimozakai, que é o projeto Autonomia, e dou palestras, cursos, consultorias na área de na área de acessibilidade e Uhum. inclusão, sobre baixa visão também, deficiência visual, e pensando um pouco mais amplo, outras deficiências também. Então, esse é mais ou menos só um resumo aí da minha história. Ah, é muito legal. Eu só tive coragem de me expor faz, acho que um mês e meio. Recente. É bem recente. Eu tenho 30 anos e eu sou formada em administração de empresas, mas não exerço a profissão, né? Uhum. E tamo aí, né, na luta agora que eu tô mais aberta, né, nesse mundo, né? Porque é complicado da gente se aceitar, né? Mas agora vai. Sim, eu sempre falo que acho que a aceitação é o primeiro passo. Sim. Eu brinco muito que para mim foi fácil, acho que pelo fato de ter nascido com a baixa visão. Uhum. Então, desde criança, eu tive que lidar com todas as adaptações, né? Escola, nas brincadeiras, no dia a dia, contato sempre com a minha família, amigos, né? E aí eu precisei me expor para poder conseguir fazer o que eu queria. Só que quando eu aposentei, que eu amava dar aula, eu sempre gostei muito. Quando eu Uhum. aposentei, eu falei assim, nossa, e agora o que que eu vou fazer, né? Eu preciso encontrar uma outra alternativa para poder ensinar. E aí foi isso, vim para as redes sociais, hoje até recente criei o canal no YouTube também, e tô só crescendo, e isso está me fazendo muito bem, porque virou um trabalho para mim. É o meu trabalho hoje, chamo de meu trabalho. E assim, é muito gratificante ver as pessoas também se incentivarem, falarem sobre a baixa visão, porque eu sempre falo, a informação é a primeira coisa que a gente precisa, né? Então a gente Sim. precisa passar o que a gente sabe para outras pessoas. Então é isso que eu estou sempre tentando fazer. Sim, com certeza. Eu também senti isso que você falou, da gente até se sente uma gratidão assim muito grande, né?
quando a gente posta um vídeo ou fala sobre o assunto, a gente recebe todo, né, um respaldo, né, das pessoas, todo um carinho, né? É tão bom, né? Exatamente. E a gente mostrar, que é a questão que a gente veio falar hoje no vídeo, né? Que é o Uhum. capacitismo, que a gente não precisa de ninguém ter pena pela nossa situação, porque, Sim, pelo contrário, a gente consegue adaptar de uma forma ou de outra, a gente vai conseguir adaptar. Se a gente conseguir, outras pessoas vão conseguir também, e a gente acaba levando essa informação para muita gente quando a gente dá a cara a tapa e vem aqui e fala para todo mundo. com certeza. Então, Milena, para começar nesse tema sobre capacitismo, você poderia explicar para a gente o que é o capacitismo? Porque eu acho que tem bastante gente que, como eu também, não sabia o que era. Então, o capacitismo, essa palavra, ela vem muito do pessoal que é bem ativo, né? Que eles, de movimentos sociais, de pessoas com deficiência. Então, por isso o desconhecimento. Muita gente não conhece porque às vezes não tem um contato. Esse termo ele é até muito político, né? Ele sempre está Uhum. ali nos movimentos sociais, de pessoas com deficiência. Então, quando eu me propus a falar sobre isso no meu Instagram, eu não participo, eu não sou de movimentos sociais, mas resolvi falar porque eu achei de uma importância enorme as pessoas conhecerem pelo menos o termo. E o que é que Sim, significa, com né? O certeza. capacitismo, e assim, ele tem o lado, né, estrutural, que é aquele lado ativo, que é a falta de estrutura, principalmente para as pessoas com deficiência, né? Uhum. Estrutura física, vamos colocar, né? Uma rampa, vamos supor, um cadeirante chegar num lugar e ele não poder ser atendido naquele lugar porque tem só escada. Ou Uhum. porque às vezes ele vai ter que ser carregado e ele não quer. Então, esse tipo é um capacitismo, falta de Uhum. estrutura é capacitismo. Só que a que eu tratei especificamente no meu vídeo lá no Instagram, e o mais importante que eu acho, que é essa forma mais de inferiorizar a pessoa com deficiência. Isso também é Sim. capacitismo. Então, o que, que é, né? Seria às vezes, falar que a pessoa com deficiência ela é arrogante pelo simples fato de não aceitar uma ajuda. Pelo contrário, às vezes ela sozinha consegue fazer muito melhor do que com uma ajuda. Eu É falo verdade. por mim, às vezes as pessoas querem ler para mim, vamos colocar, deixa eu ler para você. Mas às vezes o meu entendimento, eu lendo sozinha, é melhor do que se alguém ler para mim. Então não é Uhum. que eu sou arrogante e não aceitar uma ajuda, é porque é o meu jeito de lidar com a minha deficiência e a minha forma de aprender é essa. Da mesma forma, Sim. existem N fatos, né? Outro exemplo, a gente tem vários exemplos, né? Vou citar alguns. Por exemplo, eu saí com a minha mãe e aí ela, a pessoa que for atender nós duas, vai se referir a ela ao invés de perguntar para mim. Aí Perguntar, só por exemplo, o que, que ela vai comer? Pergunta para minha Aham, mãe. sim. Eu fico de lado, né? Eu não tenho autonomia para responder. Então, Aham. é mais ou menos isso, assim, o capacitismo, né? Sim, eu até falo assim dessa questão de ajudar. Às vezes a pessoa quer fazer tanto, quer ajudar tanto, que acaba sendo um exagero, né? Tipo, né? Em vez de ajudar, só vai atrapalhar. Então eu acho assim que nós, né, que temos a deficiência, a gente tem que tomar também um certo posicionamento, né? Porque, por exemplo, a partir do momento que a pessoa tá passando muito do limite, porque acontece. A gente tem que Uhum. pegar e falar, E né? conversar. Conversar com a pessoa, fala, olha, um pouco menos, né? Não precisa disso tudo. Exatamente. Porque tem gente que só falta carregar a gente no colo e não é assim, né, que funciona. Exatamente. E às vezes colocar numa bolha, né? Às vezes Sim. acontece muito com os pais
de crianças Uhum. que têm deficiência. Às vezes quer colocar muito numa bolha e aí esquece que o filho tem autonomia, aí ele cresce, o filho cresce e vai continuar tratando de uma forma infantil. Essa É. forma infantil também de tratar a pessoa com deficiência também é um capacitismo, né? É de sempre Uhum. estar inferiorizando mesmo a autonomia da pessoa. Então, isso, gente, é muito, muito importante que a pessoa com deficiência ela tenha autonomia para fazer suas escolhas. Sim, com certeza, porque, como eu digo, né, a gente tem um simples defeitinho ali, vamos falar, ou de fabricação, ou porque sofreu um Aham. acidente, né, alguma coisa, né, que deixou a pessoa com certa deficiência, mas a gente continua sendo pessoas normais. Só que tem muita gente que é difícil, né, de entender quando você nunca passou por determinada situação. Quando você não teve nunca ninguém na sua família, né? Porque eu sei disso, porque quando eu era menor, eu descobri a doença, eu tinha 12 anos. Até eu começar a perder a visão, por exemplo, eu tinha já uns 13 anos já, quando eu comecei a perder a visão. Então eu falo assim, quando eu tinha visão normal, eu não pensava nas pessoas com deficiência, sabe? Para mim o mundo era lindo, maravilhoso, todo colorido. E essa parcela da população, para mim, nem existia, sabe? Então, eu acho assim que é a falta de informação realmente é muito grande, né? Porque se desde lá, tipo, os pais já começam a orientar, tudo bem, hoje em dia, eu acho que já mudou bastante isso, né? Por conta das redes sociais e tudo mais, né? Graças a Deus a gente vem só evoluindo. Mas antigamente eu não pensava nesse quesito da pessoa com deficiência. E realmente, se a gente não tomar um posicionamento sobre isso, não dar a cara a tapa, as pessoas vão continuar sem informação. E daí não adianta a gente querer julgar o outro por um assunto que ele nem conhece. Exatamente. E é engraçado que, assim, essa questão da informação, eu lembro muito da minha infância que os meus pais, eles não tiveram a informação que eu tenho hoje, que a gente tem hoje em mãos, né? Então, assim, Nossa! foi um processo enorme para eles, né? E aí, e aí até eles entenderem como que seria, né? Como que seria a minha educação, como que eles tinham que fazer. Então foi um processo demorado. Hoje, os pais, por exemplo, de crianças que têm deficiência, eles já têm uma informação na ponta da mão, que é um celular, que é Aham. uma rede social, que é poder conversar com outras pessoas que têm deficiência. Então, isso facilita muito. E aí é aquela questão, né, que muita gente, acho que principalmente as pessoas mais velhas que não tiveram essa tecnologia que a gente tem hoje, tendem muito a colocar a pessoa com deficiência como heróis, né? Ah, vocês são heróis. Nossa, você Sim. fez uma faculdade. Então, Aham, assim, parabéns. exatamente, como se aquilo fosse extraordinário, né? Mas a gente consegue, sim. A gente não é. Isso também é uma atitude capacitista. Só que, Aham. igual eu sempre falo, eu não julgo porque o que eu acho é que falta as pessoas terem esse tipo de informação e entenderem que é só uma limitação. A deficiência visual é só uma limitação. Se você der uma condição mínima para a pessoa com deficiência visual, que é, por exemplo, uma tecnologia, uma lupa Uhum. que seja para uma pessoa com baixa visão, ou um celular. Hoje o celular ajuda muito, né? Então ela Sim. vai conseguir desenvolver a mesma educação com uma pessoa, entre aspas, normal, né? Uhum. É, com certeza. Aqui na minha cidade, por ser interior, é bem complicado esse tipo, sabe, de informação. Aham. Então, principalmente, por exemplo, quando você citou, né, o capacitismo, por exemplo, quando eu saio com a minha mãe na rua, né? Aí ela me ajuda, tudo. Aí acontece muito, tipo, de eu explicar pra pessoa o que é que eu tenho. A pessoa Aham. acha que, tipo assim, não que eu sou deficiente visual, mas tipo, ela confunde as coisas. Aí ela começa, tipo, a conversar com a minha mãe em vez de falar comigo, sabe? Determinadas Aham. coisas. Mas mesmo assim a Exato. gente responde, né? Mas é complicado.
Tem pergunta? Nélio. Ah, tem uma pergunta. Não é pergunta. Ah, peraí, Milena. O Nélio, ele escreveu, às vezes é difícil saber como ajudar. Ah, sim. O Nélio escreveu, às vezes é difícil saber como ajudar. Aham. Assim, é difícil, Ricardo? mas eu sempre. Pode falar. Tem Pode outra falar. pergunta aí? Não, o Ricardo Shimozakai. Ah, Não exatamente quero ajuda para fazer as coisas. Quero sim condições de fazer as coisas sozinho. Acessibilidade com autonomia para a inclusão. bem isso mesmo. Exatamente. É exatamente isso. Essa questão da ajuda primeiro, né? Aham. Eu acho que a maioria das pessoas tem um pouco de receio de perguntar, né? Ah, você precisa de ajuda? Só que eu acho que isso tem que se perder, porque seria a mesma coisa um idoso atravessando uma rua. Você chega e pergunta: oh, o senhor quer ajuda para atravessar a rua, né? Não ofende, eu acho que perguntar não ofende. E aceitar a resposta negativa também não é uma ofensa. Porque Com o que certeza. as pessoas têm um pouco de receio, assim, é porque às vezes o outro lado pode ser grosseiro, né? Ou então se ofender pela negativa da não ajuda. Então, realmente é uma questão complicada, mas eu acho que perguntar não ofende e também não se ofender pela resposta. Acho que é o primeiro passo aí, né? E Sim, a questão da autonomia é o que eu sempre falo, né? Eu acho que a gente precisa de uma condição mínima para poder ter a autonomia e escolher o que a gente quer fazer, o que. Então, essa até o Ricardo é meu parceiro, ele que fez o comentário, ele é meu parceiro nesse projeto Autonomia, e é justamente isso que a gente quer. Pensar na prática mesmo, no dia a dia da pessoa com deficiência e trazer essas questões. sim. Dar uma condição mínima para que todo mundo possa escolher a melhor forma de fazer e de se virar aí, né? E estar Sim. inserido e incluído em todas as situações. Tem um comentário. Tem um comentário? Pode falar, amor. Tem um comentário aqui, Mi. A Valda Souza, ela escreve: vocês são lindas. Costumo dizer para mim que vocês não têm deficiência. Vocês são eficientes demais. Deus abençoe vocês. Beijos. Ai, obrigada. Minha madrinha. E Ah, assim, a minha madrinha, ela foi uma das que me acompanhou na minha trajetória escolar, porque a minha prima, que é a filha dela, tem a mesma idade que a minha, a gente sempre estudou juntas. aham. Então, essa questão é muito importante, porque, né, eu falo que eu fui muito privilegiada na minha educação, até pelo fato de ter ela comigo, porque hora nenhuma ela pegava a minha tarefa, vamos colocar quando a gente era criança, e fazia por mim. Não, pelo Ó, contrário. Ela estava ali, não, vamos fazer juntas. Não, eu vou te que ensinar, ou então, legal. não, você está com dúvida em tal lugar, eu, e eu tô em tal, então você me ajuda aqui, eu te ajudo aqui. Então a gente sempre estudou junto desse jeito. Então, hora nenhuma na minha educação eu senti ninguém querendo fazer por mim, pelo contrário, me incentivando a fazer. E aí, nas coisas que eu tinha facilidade, a gente trocava essa experiência e foi muito legal, foi muito bacana. Isso que eu vivenciei sem informação na época, né? Porque na época É não tinha verdade? esse tudo de informação que a gente tem. Não, na época, eu lembro, logo que eu comecei a perder a visão na escola, Uhum. eu sofri demais, porque não era uma coisa conhecida, ninguém entendia o que estava acontecendo. Todo mundo, e eu mesma, né, só pensava o quê? Ah, essa menina vai ficar cega, entendeu? Não tinha, né? Era o que eu pensava, e era a informação que a gente tinha. E era bem complicado. Eu passei por depressão e tudo mais. Foi Uhum. bem difícil o meu período na escola, mas graças a Deus a gente segue, né? Aos trancos e barrancos, que todo mundo tem problema, né?
Só que eu acho que Exatamente. realmente isso da acessibilidade, da gente ter autonomia, né? De poder fazer o que quer, a hora que quer, ter essa liberdade, né? É bem complicado, mas é possível, né? Muito, e existe um certo receio, né? Porque quando você coloca a pessoa numa bolha, que é o capacitismo, né? Às vezes até por pais aí, então é difícil você querer que a pessoa desenvolver. Então, acho que o ponto é exatamente esse: é dar autonomia, é a gente. E agora, depois, assim, né, que a gente tem essa consciência, a gente também ir criando alternativas. Eu recentemente fiz a minha primeira viagem sozinha, então foi, assim, incrível a Ai, experiência, porque eu nunca tinha uhum. passado por isso, eu sempre estava acompanhada, sempre com alguém. Aí eu falei, não, agora eu preciso sair aí dessa aba, né, das pessoas, porque nem sempre as pessoas estão disponíveis para fazer o que a gente precisa. Eu ia passar 4 dias num evento que era só para pessoas com deficiência visual. Então, como que eu ia tirar alguém de 4 dias de um trabalho ou da vida da pessoa para poder ir comigo? Não, então a Ah, escolha foi ir sozinha. Então, vamos lá. E aí a gente encara assim esses desafios, eu acho que é justamente isso. E quando você passa a fazer isso, é que você começa a perceber alguns problemas de acessibilidade, de uhum. inclusão, aí você tem até mais autonomia para poder falar e cobrar sobre isso. Sim, até eu falo assim no uso das calçadas, né? Porque é tudo cheio de Uhum. degrau. Aqui na minha cidade é tudo cheio de degrau, rampa, é lixeira, é árvore, é tudo quanto é coisa. É, para mim andar, tipo, 2 quarteirões, eu vou pela rua, porque pela calçada não tem como. E aí o risco que a gente corre indo pela rua, né? Eu também aqui na minha Uhum, cidade, eu maioria ando na rua. E aqui já é uma cidade maior, dependendo do lugar, o movimento de carro é grande. E aí você se arrisca por andar na rua. E aí é sim. isso que eu falo, é o mínimo de condição, de acessibilidade para a gente poder ter essa autonomia, que é o que uma calçada adequada, né? Uhum. É, ali toda bonitinha, né? Porque é igual existe as leis, existe as normas, mas é tudo muito lindo, é tudo perfeito lá, só que cumprir Aham. ela nada. É o que eu Então fica costumo um pouco dizer. complicado. A acessibilidade no papel é maravilhosa, mas na realidade é uma catástrofe. Exatamente. Hoje eu assisti uma palestra do Ricardo, né, num congresso era online, e ele falou justamente disso, que a nossa lei brasileira é uma das mais bonitas que tem. Mas se Uhum, você pensar bem, não tem nada aí. Nossa, falta muito ainda. Tem coisas acessíveis? Tem. Tem algumas uhum. sim, a gente sempre tem as alternativas, mas falta muito para completar, para a Sim. gente ter um mínimo, né? Milene, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que seria a diferença do capacitismo para o preconceito? Então, eu acho que o capacitismo é uma palavra nova, então eu não vejo ele como preconceito em si. Uhum, Porque às vezes a pessoa tem uma atitude capacitista sem saber que está tendo. Então acho que eu até citei isso no meu vídeo, que às vezes a pessoa uhum, quer tanto ajudar que ela está tendo uma atitude capacitista, só que ela desconhece isso. E o uhum. preconceito é algo mais assim, enfático, sabe? É mais, nossa, eu não vou te aceitar, vamos colocar uma situação, não vou namorar com você porque você tem uma deficiência. Eu Aham. acho que aí Então, sim é um o... preconceito. O capacitismo pode ser que venha se igualar aí com preconceito, sim, mas eu acho que é uma palavra muito desconhecida, é um movimento ainda muito desconhecido, que a gente precisa apresentar para as pessoas, por isso que é a importância Uhum, da gente estar falando sobre isso.
Sim. e para mostrar, né, para impedir essas atitudes. Agora, o preconceito, se a gente perguntar, a maioria das pessoas sabem o que é preconceito racial, né? Uhum. Sei lá, um monte de preconceitos que a gente tem Sim. aí, de gênero, mas eu vejo a diferença é exatamente essa. Ah, sim. Porque eu achei que caía meio que em paralelo, né? Mas agora o que você tá falando realmente é uma coisa totalmente diferente da outra. É porque o capacitismo são os atos, né? Vamos dizer assim, em relação ao outro, quando eu não sei de determinado assunto ou situação. E o Aham. preconceito é aquela coisa que você já sabe, né? O que se passa, o que é que está acontecendo, você já tem o conhecimento e mesmo assim você exclui a pessoa, né? Das situações. Exatamente, exatamente. É bem isso mesmo. Porque o preconceito, ele é bem nítido, né? Às vezes a pessoa te Uhum. exclui ali de uma conversa, às vezes não. E o capacitismo, às vezes não. Ela quer tanto te incluir que tá tendo atitude capacitista e não tá sabendo. É o Aham. não Peraí, saber tem um lidar com a comentário. pessoa. Certo. Como é que é? Vamos para mais um comentário. Ô, Ah, Mi, tá. Vamos lá. A Delaine Souza, ela colocou aqui que capacitismo seria falta de informação Uhum. e o preconceito É. seria a discriminação. Uhum. É. É isso mesmo. Não. Exatamente, mas assim, a gente tem que deixar claro que tem pessoas que têm essas atitudes capacitistas e são preconceituosas, sim. É bem preconceituoso. Uhum. Às vezes elas têm consciência, sim, do que elas estão fazendo. Às vezes, sei lá, É. tentar prender colocar uma pessoa numa bolha porque ela tem uma deficiência, ela tá tendo consciência que ela tá fazendo isso. Mais para frente ela vai ter mais consciência disso e aí quando começar a surgir as dificuldades, né? Então acho que seria isso. É uma forma de preconceito. O capacitismo é uma forma de preconceito, né? Mas a gente tem que ter essa É. diferença porque é algo muito desconhecido ainda. Então, eu acho que realmente um às vezes pode acontecer, né, de ser paralelo ao outro, porque pode Uhum. ser que aconteça, igual você acabou de falar. Mas eu achei muito interessante quando eu vi lá no seu Instagram o vídeo que você fez sobre isso. E depois isso não saiu mais da minha cabeça, sabe? Porque é um assunto Ah, que realmente tem que ser muito mais falado. As pessoas têm que conhecer sobre isso. Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, né? Nessa palavra. E uhum. realmente faz todo o sentido, né? E assim, eu vim de uma formação acadêmica muito social, né? Que é a história. O pessoal de história Sim. gosta muito de movimento social, né? Sempre engajado nessas questões. Então eu conhecia por conta disso também. E por Uhum. conta de movimentos políticos que eu conhecia. Mas o que teve de gente assim que chegou até mim e falou: Nossa, eu não conheço. E pessoas que até trabalham com pessoas com deficiência, que são, às vezes, professores que têm aluno com deficiência, e não conhecia o termo, não Uhum. conhecia o que se tratava isso, né? E aí, quando Sim. eu fui e falei, e aí o tanto de gente que chegou em mim, eu falei assim, nossa, eu preciso informar as pessoas de uma forma mais simples, não tão política do que se trata isso. Porque Aham. o que eu não gosto é de ser radical, porque a maioria dos movimentos, né, tem essa questão do Uhum. radicalismo. Só que antes de você cobrar, você precisa informar e informar da maneira certa. Então não é Sim. simplesmente fazer as pessoas engolirem o termo e ficar por isso. Não. Vamos explicar, vamos debater sobre isso, vamos ver o que as pessoas acham sobre isso também. Sim, Então porque foi isso também que não, eu. não é o. Cada um tá num nível, né, de conhecimento e aprendizado. Não é porque também a gente tá falando sobre isso que todo mundo vai entender. Ou pode ser que cada um entenda de uma maneira, né? Nós somos, cada ser é um único, a gente tem que aceitar, né, as nossas diferenças, independente do que seja, de opiniões, né, e tudo mais.
Mas cabe o quê? O respeito, né, de cada um, né? Eu acho também. E nesse É quesito, às isso. vezes eu entendo isso de uma forma e às vezes você entende de outra. Então, é muito importante a gente abrir, tipo, esse espaço e tá falando sobre isso, né? Porque quanto mais, eu acho que quanto mais a gente falar, mais pessoas a gente atingir, vai ser muito mais fácil das pessoas começarem a entender, a compreender. Porque tem aquela coisa, né? A maioria das coisas, quando a gente passa na pele, é que a gente realmente entende o que tá acontecendo, né? É quando a Isso. gente aprende e cresce. É muito difícil você aprender algo quando você não vivenciou aquilo. Então, a gente tem que falar, 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 falar e não se cansar nunca. E não cansar. Exatamente. E aí, a sua fala me remete sempre ao nosso projeto com o Ricardo, que é a autonomia, porque a gente quer justamente isso. Porque o que existe de pessoas que trabalham com pessoas com deficiência, vamos colocar na educação, arquitetos, um monte aí, mas não vivencia isso. Então é a Uhum. gente que vivencia que vai passar a informação. A gente que. Quando eu falei de capacitismo, muita gente falou assim para mim: nossa, mas eu vivencio isso e nem sabia que isso era capacitismo. Aí eu falei assim: tá vendo? Sim. Agora você sabe o nome. Então agora informe as pessoas, né? Vamos informar as pessoas do que você está passando, a forma com que a pessoa está te tratando. Então agora você sabe que isso é capacitismo, que não é um preconceito, às vezes é uma falta de informação da pessoa em como lidar com uma pessoa com deficiência e por aí vai. Então a gente precisa disso, a gente precisa desses espaços mesmo e comunicar cada vez mais. Com certeza. E é bem isso mesmo. Será que alguém tem algum comentário, mãe? Alguma coisa? Não? Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, podem fazer aí com a minha assessora aqui, chamada Márcia, minha mãe, tá aqui do meu ladinho para ajudar a gente. Poder ler. É igual eu comentei, né? Eu não consigo ler, usar o leitor de tela. Então, eu não Ai, enxergo nem nos comentários aqui. não, eu até consigo, mas eu ia ter que grudar o rosto ali na tela ali e não ia dar certo, não. Não ia dar certo. É esses jeitinhos, sabe? A gente precisa arrumar esses jeitinhos mesmo. Não, a gente não consegue, então. É igual o celular hoje é uma maneira da pessoa com deficiência visual, principalmente, ser muito independente. Eu, na minha É. viagem para São Paulo, sozinha, a volta, a ida, eu pedi auxílio para o pessoal da companhia aérea, né? Então, de Uhum. Uberlândia a São Paulo é um voo rápido, é 1 hora de viagem só. E aí eu pedi auxílio e tal. Na volta eu resolvi me arriscar. Eu falei assim, não, não vou pedir auxílio, eu vou sozinha. E lá em Congonhas, o aeroporto é grande, né? É bem diferente Nossa. aqui na minha cidade. Aqui é pequeno. E aí eu falei assim, não, mas eu vou me virar, vou dar conta. Eu já conheci o aeroporto, então aí até aí tudo bem. Então, o que Uhum. eu fiz foi tirar uma foto do painel ali, dos horários, dos portões, dei um zoom na foto e achei o meu portão. Então, assim, eu não Oh. precisei de pedir ajuda. Mas eu falo, o celular hoje ele é muito importante para a gente ter deficiência visual. Ele é um aparelho fundamental na nossa vida. Ai, sim, com certeza. Ajuda aí muito, né? Muito, nossa. Ah, tem algum Ah, e aí, mãe, teve comentário? alguém que fez pergunta? Não, nem Não? comentário, nem Nenhuma pergunta. pergunta? Ai, Milena, você acha que tem mais alguma coisa que a gente poderia falar sobre o capacitismo? Não, eu acho que é isso. A gente precisa informar as pessoas mesmo e conversar sobre isso. Sempre que tiver oportunidade, falar mesmo e colocar aí a mostra, a cara a tapa, igual eu sempre falo. Sim. Mas eu até convido o pessoal que está assistindo a live para poder ir lá conhecer um pouco mais do meu Instagram, do meu projeto do Uhum. Autonomia também.
do YouTube agora, porque aí eu tô Ah, ampliando todas essas redes de informações que agora esse é meu trabalho, literalmente, é informar e trabalhar com acessibilidade, inclusão, que eu estou fazendo com muito prazer e estou gostando muito assim do resultado, da forma que as pessoas chegam, sugerem assuntos, comunicam comigo, então está sendo muito importante essa troca. Então foi sim. assim, é basicamente isso. E nada de atitudes capacitistas. Por favor. Minha mãe estava aqui do lado, a hora que você falou do aeroporto, né? Que você tentou se virar Ah, sozinha. Ela, parabéns. Eu pensei comigo, ah lá, tá sendo capacitista e nem tá percebendo. é, a gente se vira, a gente dá um jeitinho para tudo, Dá não um tem erro. jeito. Só um minutinho que o Ricardo fez um comentário. O Ricardo Tá. Shimosakai é o Ricardo Shimosakai. Acho que é assim que fala, né? É, Ele Mozart. fez um comentário. Não me importo que ofereçam ajuda, mas isso mostra que a pessoa viu. Peraí que saiu aqui. Mas isso mostra que a pessoa viu uma incapacidade ou uma dificuldade, e isso não é bom. Sim. Ele Ah, não se importa que as pessoas peçam ofereçam ajuda, mas ele ajuda fala a ele, mas ele acha que quando a pessoa está pedindo, que tá está oferecendo oferecendo ajuda, ajuda. é porque a pessoa pode estar mostrando uma incapacidade. Então, E nisso ele ele acha que isso não é legal. Eu acho que nisso ele já sente um pouco do capacitismo, né? Quando isso acontece, no caso, né, que É, ele tá falando. exatamente. Só que Exatamente. eu acho que a gente não tem que Às levar vezes é por tudo a ferro e educação, né? fogo, eu acho. Nem tudo a gente tem que Exatamente. levar a ferro e fogo, senão a gente não vive. Eu acho assim que a partir do momento assim que a pessoa tá sendo educada com você, tá sendo gentil, é só você ser gentil com ela também e falar muito obrigada, eu consigo Não fazer quero sozinha, ajuda, né? É, eu né? acho que a gente tem que falar isso. E, assim, uma coisa que eu ia comentar, que é a questão da deficiência visual, a baixa visão em si, a gente é ao contrário, né? Porque eu, pelo menos, eu sinto muito isso. As pessoas não percebem muito que eu tenho uma dificuldade visual, porque aparentemente eu não tenho Uhum. nada, basicamente, né? Eu só uso um óculos que é mais grosso. Para a pessoa Sim. saber que eu tenho essa deficiência visual, ela precisa observar muito. E aí, muitas vezes, eu que tenho que pedir ajuda. É. Porque se eu estiver sozinha, se eu estiver andando sozinha na rua, ou numa fila de um banco, que seja, as pessoas não têm noção, assim, nossa, ela tá andando sozinha, mas ela tem dificuldade. E Uhum. aí eu tenho que falar, não, olha, eu tenho baixa visão, eu não vou enxergar o que está escrito ali, tem como você ler para mim? Então, nesse caso já é diferente. Eu que preciso, às vezes, pedir ajuda para as pessoas. Até gravei um vídeo que depois vai para o meu YouTube, para o meu canal, YouTube, como que é o sobre nome do canal, Milena? Me Inspira, tá? Me Inspira, que é o mesmo do Instagram, Ah, Milena tá, Rodrigues na frente. E assim, tá. eu comecei essa semana, terça-feira, aí toda terça-feira vai ter vídeo Ah, novo lá. E aí eu gravei um vídeo falando sobre moda inclusiva e aí falando, né, uhum. como que eu me virava para poder escolher minhas roupas sozinha. E usando o Ai, que celular, claro. legal. E da dificuldade que é, porque às vezes você precisa pedir ajuda ali para vendedora. E aí eu Uhum. entro, vamos supor, eu entro sozinha na loja. Ai, ela tá entrando sozinha na Uhum. loja, ela não vai ter dificuldade, ela tá andando sozinha. Mas, gente, quem tem baixa visão sabe, às vezes a gente confunde cor, às vezes a gente não Aham. consegue enxergar as informações da etiqueta. Então a gente vai precisar Sim. pedir ajuda. Então, acho que é aí que tá, né, a questão. As pessoas, inclusive, muita gente até duvidar, mas você anda sozinha, você não tem dificuldade, você Uhum. não tem baixa visão. Tipo E aí assim, a gente como que passa você não enxerga a cor se você consegue andar sozinha, não é? exatamente, é isso, entende? É. Porque algumas deficiências não são aparentes, né? A gente tem que ficar informando, olha, eu não estou enxergando, tem como dar uma ampliada na letra. Então, assim, a gente
É os dois lados. É a pessoa que quer ajudar demais ou a pessoa que Que duvida. desconfia. A gente Sim. passa por várias situações assim. Acho que tem várias atitudes aí dos dois lados. Sim, é porque é difícil mesmo para a pessoa entender e até é difícil, eu acho, que para a gente explicar, né? Isso. Porque eu viro para a pessoa e falo, não, eu tenho baixa visão. Aí a pessoa fala, ah, então por que que você não usa óculos? Porque Aham, você já fez, por que que você não faz uma cirurgia? Você já foi no médico tal, né? Já fica citando um monte aham, de médico lá. Aí, até você explicar para a pessoa, não, tem uma deficiência, é rara, não tem cura, é assim, assim, assado. aham, A pessoa continua pensando assim, que aquele problema vai ter solução, entendeu? E que você não quer ir aham. atrás. É umas Exatamente. situações assim que realmente que a gente passa é muito complicada. Mas é o que eu sempre falo, diante de tudo, dá risada, né, da situação, porque em vez de a gente ficar estressado, irritado, querer se prender dentro de casa, vamos dar risada da situação, levar a situação o mais leve possível, porque não é fácil, né? Uhum. E, e paciência, eu acho assim, eu acho que no caso, às vezes, por exemplo, se a pessoa usa uma bengala, né? Eu ainda não Aham. uso, mas eu tô pretendendo seriamente Eu também. em adquirir uma. É, por exemplo, você vai estar andando na rua e de imediato já vão te olhar e vão pensar que aquela menina é cega. Por quê? As pessoas não Aham. conhecem geralmente o baixa visão. Não. Então, acho que nesse quesito que o Ricardo estava falando, por exemplo, de ver uma coisa aparente, igual vai ver a minha bengala, já vai associar. A menina é cega, vou Aham. ajudar ela a atravessar a rua. Aí vai vir e vai Uhum. perguntar. Mas eu acho que é uma educação e as pessoas têm que ser educadas mesmo, porque hoje em dia isso é raridade. É E verdade. vamos responder também, né? E vamos ser educados também. Falar, se precisar da ajuda, querer ajuda, falar, ah, então pode me ajudar sim, obrigada. Se não precisar da Aham. ajuda, é só falar, não, obrigada, não preciso, eu consigo Não me virar precisa. sozinha, sabe? Eu acho que a Sim, gente tem que eu levar acho por que é esse isso. lado. É essa atitude que a gente tem que ter. E assim, eu até acho que eu cheguei a comentar com o Ricardo e também com uma amiga minha que vai muito em São Paulo, que lá a realidade é um pouco diferente daqui na minha cidade. Na minha cidade, o pessoal Muito. passa por cima de você, sabe? Pode estar com bengala, sem bengala, qualquer coisa. Pessoal, você vai pegar um ônibus, é muito assim, chega a ser bizarro a situação, porque o pessoal não respeita cadeirante, não respeita uma bengala, não tem isso. E às vezes outras cidades, igual minha amiga deu o exemplo que ela é deficiente visual, ela chegou em São Paulo e o pessoal já veio ajudando e tal, né? Já veio perguntando se queria ajuda. Algumas Uhum. cidades têm isso realmente. Agora, outras ainda falta muito, falta demais, assim. Igual tem o É verdade. movimento da Bengala Verde, que é para baixa visão, né? Aqui na minha Uhum. cidade é muito difícil um movimento desse pegar, porque as pessoas desconhecem, não sabem o que que é. No máximo que conhece, assim, porque a gente informa que existe pessoas com deficiência visual que está informando nas redes sociais, que participa de eventos e fala sobre isso. Todas as vezes que eu vou participar de eventos aqui, dar uma palestra, eu faço questão de falar, olha, existe a bengala verde, apesar de eu não usar também ainda, mas eu Uhum. falo, olha, existe, ela tá lá, ela Aham. vai, quem tem baixa visão, então acho que já é isso, a gente precisa informar, sabe? É levar a informação. Sim, porque eu já até eu li um caso uma vez de um grupo que eu participo lá do Facebook, do Retinose Pigmentar. Teve um senhor uma vez, né, que escreveu lá, né, fez um comentário lá, que ele usava bengala e ele saía Uhum, na rua com a bengala, mas nós que temos baixa visão conseguimos usar um celular, ler um livro, né? A gente consegue fazer alguma uhum, coisa. E ele estava na frente do banco com a bengala dele e usando o celular. Que aconteceu? Tinha uma turma de uns caras vindo e viu ele usando o celular e ele com a bengala, achou que ele tava mentindo, que ele não tinha problema nenhum. uhum, Que ele tava querendo roubar alguém, sabe? Alguma coisa assim. Eles entendi. bateram no senhor
Olha, eu sei que ele contou assim que deu o maior rolo, que foi parar, né? Foi pra delegacia, depois da parte e tudo mais. Mas por quê? Falta de informação, porque ele não Falta de sabia, informação. E lá ele deve né? ter Exatamente. feito também, Acha porque que tá ele usando à toa. Né? Aí Tem. duvidaram dele, que ele não enxergar. Por que que ele tava sozinho, então, na rua, se ele não enxerga? Aham. Sabe? É, Não sabia. Então, é porque as assim, situações que a gente passa. não sei. sim. Mãe, tem mais um comentário? Você falou? Não, só a Bruna que concordou com o seu comentário, que tem que ter Ah, sim. educação Ah, mesmo sim. e respeito Aham. às pessoas. É isso aí, Bruna. Então, também convido vocês também a participar aqui do meu Instagram. A gente vai estar sempre comentando, né, alguma coisa sobre baixa visão. Também falo muito sobre a minha vida. Às vezes eu nem foco tanto, tipo, falar, tal coisa que eu faço, eu que tenho que baixar a visão, eu tenho que fazer de tal maneira, sabe? Eu tento Aham. levar de um jeito mais normal possível, sabe? Assim, por exemplo, Claro. eu tô fazendo as situações, mas porque qualquer um consegue fazer. A gente tem as nossas limitações, mas quem não tem, né? E Aham. a gente Sim. vai se adaptando, consegue fazer tudo, né? No local que a gente tem mais prático, vamos dizer assim, dentro da nossa casa, né? A gente não deixa de fazer nada, a gente conhece cada cantinho daqui, né? E quando a gente chega em um lugar, a primeira coisa que a gente faz é liga o GPS interno da gente, rastreia É. o local inteiro, já pergunta o que, que tem pelo caminho, o que, que não tem. E a gente, assim, vamos dizer assim, cria novas maneiras, né, de se proteger, né? É muito diferente, né? Não, e é exatamente isso. Eu acho que é isso que a gente precisa. Sempre pensar na autonomia, na forma que a gente vai poder fazer nossas escolhas e ter nossas independências, assim. Eu também sou, apesar da baixa visão, assim, às vezes tem muitas dificuldades, mas sempre estou ali dando um jeitinho, porque eu gosto muito dessa independência e de levar essa forma que eu também vejo as coisas, né? Então, por isso que eu Uhum. resolvi dar minha cara a tapa, sair da minha zona de conforto e falar mesmo sobre a baixa visão, falar como que é meu dia a dia, como que tá a situação, pegar experiências de outras pessoas também, que é muito importante. O projeto Autonomia traz justamente isso, que é pensar outras deficiências também. E a gente Uhum. vai sempre somando e crescendo cada vez mais. Ah, sim, com certeza. Obrigada, viu, Milena, por ter participado aqui da live. Foi muito importante, acho que para todo mundo que assistiu, né, conhecer um pouquinho mais sobre o capacitismo, começar a enxergar as coisas, né, com outros olhos, né, vamos falar assim. E diante disso, acho que a gente vai, futuramente, a gente faz mais lives. Não, com certeza vamos fazer sim. Eu que agradeço o convite, falar de um assunto tão importante, tão difícil ao mesmo tempo, mas eu espero que vocês tenham gostado e convido aí mais uma vez para conhecerem o meu trabalho. Sim, brigadão e obrigada, pessoal, por todo mundo que tá aí assistindo. Tia Dati, Paulinho, que a minha mãe já falou que estão aí assistindo. Um beijo para vocês. Obrigada, gente. Beijo para Valeu demais. todos. Valeu, Milena. Obrigada, viu? Obrigada, Obrigada, Milena. Vamos ver. beijo. Beijo, Obrigada. tchau. Tá. E aí, o que você quer que eu faça? Não, Encerre? pera. Mãe, pode ser. Gente, a live vai ficar salva, tá? Por 24 horas. Ali tá aí o Isso Paulo, aí. tio Paulinho, a sua ali. Beijo, Li, minha cunhada. E a todos aí da. Beijo, gente. Tchau, tchau. Vou encerrar então. Tá. Encerrar agora?